Oi pessoal, aqui é a Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris. E em tempos de quarentena eu improvisei um espaço aqui na minha casa para trabalhar. E eu já tinha uma salinha reservada na minha casa, um pedaço da minha sala, onde eu já tinha uma mesa de trabalho, já tinha até mostrado para vocês algumas vezes. Mas eu montei um esquema e estou trabalhando aqui, tá? E tenho pintado tela nesses tempos. E eu resolvi fazer um vídeo que eu vou gravar várias vezes, então vocês vão ver ele meio picadinho, porque eu já tenho essa tela pintada, inclusive foi uma telinha que eu pintei no meu canal, pro meu canal, uma telinha pequena que eu tinha aqui, e eu fiz um passarinho. E eu achei uma tela igual a ela, deixa eu pegar aqui, igual não, na verdade ela é um pouquinho maior, né, mas é uma telinha retangular também, e eu vou fazer um outro passarinho nessa tela. Então eu vou mostrar para vocês, vou gravar vários vídeos e eu tô mostrando aqui o meu caderno. Esse é um caderno em que eu tenho vários projetos, vários desenhos de vários momentos, né, de várias fases de trabalho. E recentemente eu fiz alguns desenhos aqui de telas, das últimas telas que eu pintei. E aí então eu resolvi seguir nessa linha e fazer um desenho novo. Deixa eu mostrar aqui, essas são as últimas telas que eu pintei, e esse é o desenho da tela que eu vou pintar, tá? Então eu primeiro fiz um esboço aqui no papel, agora eu vou transferir essa imagem aqui para a tela e vou passar um fundo branco nela. Bom pessoal, eu já passei o desenho para a tela, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? Eu usei um carbono e um papel vegetal, tá? O carbono comum, papel vegetal, porque eu faço o desenho no caderno, como eu mostrei para vocês. Naturalmente é possível você fazer o desenho direto na tela, tá? Eu gosto de fazer o desenho no papel porque aí eu ajusto o tamanho dos elementos conforme a minha vontade. O importante é que o traço na tela fique bem forte, tá? Então, se necessário, você pode voltar com o lápis e repassar. E agora eu vou passar um fundo de tinta acrílica. A mesma tinta acrílica para tela que eu vou usar para pintar com cores, eu vou passar uma camada do branco, tá? Eu sempre faço isso, eu sempre passo um fundo de tinta nas telas, porque depois fica muito mais fácil pintar e o resultado também fica muito mais bonito, tá? Pode ser branca, pode ser de outra cor, tá? Não necessariamente branca, mas a branca é legal porque vocês vão ver, depois que a tinta secar, ó, eu tô cobrindo tudo, tá? Passando em cima do desenho. Vocês vão reparar que depois que seca, né, passando uma única demão do branco, é possível você enxergar o desenho, né, pela tinta, e o acabamento vai ficar perfeito, tá? Então não é necessário passar mais de uma demão, tá? Vocês estão vendo que eu passo a tinta com rolinho, o rolo de espuma, ele já dá uma camada bem legal, assim, mais espessa, tá? E ela fica bem uniforme, você vai passando o rolinho até suavizar. Se você quiser, você pode pintar as laterais. Essa daqui não é uma tela painel, que é aquela mais larga. Eu costumo pintar mais as telas painel. Essa aqui é uma telinha comum, escolar até. É um material antigo que eu tinha no meu ateliê e eu dei uma fuçada nas minhas coisas esses dias para encontrar algum material, né, que eu pudesse trazer para trabalhar aqui, e achei essa telinha, tá? Mas se for um painel, aquele mais largo, fica até mais legal. Mas eu gosto de passar nas laterais também, independente de pintar ou não, tá? Então agora eu vou deixar secar completamente essa tinta branca para depois continuar o trabalho. Bom, agora a tela já tá pronta para começar a pintura, né? Ela já secou, eu já passei no fundo em cima do risco, eu consigo enxergar o risco, mas ela já tem esse fundo branco ideal para ser pintado. E vou mostrar aqui para vocês essa que já está pronta, para vocês verem que em algumas partes eu deixo o fundo aparecendo. Por isso que é importante aplicar uma demão de tinta de fundo. Pode ser branca, mas pode ser outra cor também. Eu vou trabalhar com as tintas acrílicas para tela, que são essas tintas aqui de bisnaga, são à base de água.
são solúveis em água, né, quer dizer, e elas têm uma secagem mais rápida, tá? Elas são diferentes das acrílicas decorativas. E aqui no meu canal eu já postei um vídeo falando da diferença entre os acrílicos. Eu coloco algumas cores aqui no meu godê, que no caso é um pratinho, e vou começar a pintura. Eu gosto de trabalhar com pincéis de filamentos sintéticos. Eu gosto muito de usar esse formato aqui, que é o chanfrado. Eu acho bem legal para pintar tela, para pintar tecido. É o formato de pincel que eu mais uso. E vou começar a pintura. Tanto faz começar pelos desenhos ou pelo fundo, tá? Não faz muita diferença, não. Eu costumo começar pelos desenhos, porque aí o fundo eu completo depois com cores que eu acho que vão combinar e que ficaram, vamos dizer, faltando, né? A tinta acrílica para tela, ela tem uma textura bem legal, ela desliza super bacana na tela. E a pincelada, ela é assim, com a tinta consistente, sem ficar fazendo muitos movimentos, tá? É meio que preenchendo mesmo. E eu vou meio que seguindo o contorno, mas em algumas partes vocês estão vendo que fica meio falhadinho, é assim mesmo. É o jeito que eu costumo fazer para pintar. Para misturar as cores, né, naturalmente eu lavo o pincel e eu tenho sempre um paninho desses, um paninho úmido, esses paninhos de cozinha, deixa eu mostrar aqui, que eu deixo por perto, mais de um na verdade, eu costumo trabalhar com vários, porque aí eu vou tirando o excesso de tinta do pincel quando eu quero, sem precisar ficar lavando toda hora. O bacana de trabalhar com a tinta acrílica é que ela já tem um acabamento, né? Depois de terminado o trabalho, não precisa fazer nada, não precisa passar verniz, nada. Para pintar alguns detalhes menores, umas áreas mais, enfim, menorzinhas mesmo, eu prefiro então trabalhar com pincel redondo, mas sempre de filamentos sintéticos, que é o melhor tipo de pincel para trabalhar com os acrílicos. As cores eu vou escolhendo meio que na hora. Normalmente eu não faço um projeto antes com escolhendo as cores, mas enfim, aí é uma opção de cada um. Se você quiser, você pode fazer um esboço, enfim, já escolher as cores que você vai usar para pintar. Eu mantenho o pincel úmido para a tinta fluir melhor, mas não diluo a tinta acrílica, trabalho com ela pura. Eu vou aguardar essa primeira aplicação secar para depois fazer um efeito em cima de algumas das áreas que eu pintei, tá? Aí nesse caso é bom aguardar a secagem completa. A vantagem da tinta acrílica é que ela seca rápido. Depois que a cor de fundo que eu apliquei já tá seca, aí eu posso fazer alguns efeitos com outra cor por cima, né, pincelando em cima do que já foi aplicado, tá? Sempre a gente tem que aguardar a secagem, mas como eu falei, né, essa tinta ela seca rápido
então não demora muito, a gente consegue trabalhar. Então agora eu vou aplicar umas bolinhas aqui nessa asa com outro tom de rosa. E eu vou raspando o pincel também, agora usando um pincel redondo para eu conseguir fazer os detalhes. E eu vou fazer o mesmo nessa parte azul aqui, só usando outra cor, né? Agora que eu já pintei uma parte aqui da tela, eu resolvi dividir o fundo em 3 partes. Eu fiz 2 linhas aqui verticais, usei uma régua e um lápis e passei por cima mesmo, só para dividir o fundo e fazer aqui uma pequena diferença de tonalidade. Tá? Essa marcação a lápis feita por cima, depois ela vai sumir com a pintura, mas se não sumir, se ficar alguma coisa, dá para apagar com borracha, tá? Mas eu ainda vou pintar agora as flores e terminar o pássaro antes de partir para o fundo. Bom, vou continuar aqui. Eu já coloquei mais algumas cores no meu godê. Como vocês podem ver, a gente usa muito pouca tinta, então é sempre bom colocar uma quantidade bem pequena para não ter desperdício, porque é pouca tinta mesmo que vai nessa pintura. Eu, em geral, inclusive, sou um pouco exagerada, acabo sempre colocando mais e sobra, e o inconveniente dessa tinta é que não tem muito como guardar, porque ela seca realmente e não dá para reaproveitar. Assim, durante o dia que você tá trabalhando, até dá para colocar o godê na geladeira ou cobrir com plástico, aguenta um pouco, mas ela não aguenta muito tempo não. Então coloca pouca tinta no godê e vai acrescentando conforme a necessidade. Bom, agora eu vou pintar as flores e eu vou experimentar tons de vermelho queimado e rosa com violeta para elas, e eu tô pensando em fazer o fundo mais pro tom de amarelo, mas vamos ver. Às vezes eu imagino uma cor e a hora que eu coloco não fica legal, aí se não fica legal eu mudo, não tem problema nenhum. Essa é a vantagem, a tinta acrílica dá pra gente cobrir, então dá pra ir trabalhando aos poucos e sentindo e mudar o plano inicial. Eu sou muito de fazer assim, né, intuitivamente, conforme eu vou colocando, eu vou vendo que cor eu acho que vai ficar legal naquele arranjo. Às vezes funciona e às vezes não. Eu não indico exatamente a cor que eu tô usando, que eu tô trabalhando, conforme eu vou fazendo, porque eu acredito muito nisso que eu tô falando, né? Em fazer conforme a sensação que a gente tem, né? Olhar pra pintura e imaginar tal cor lá que vai ficar legal e tudo mais. Esse é o meu jeito de trabalhar. E eu acho que você deve seguir mais ou menos essa mesma ideia. O que eu tô querendo passar com essa aula é o jeito de pintar. Tem muita gente que não trabalha o acrílico dessa forma, trabalha o acrílico de outras maneiras. Eu acho esse jeito bom, enfim, é o meu jeito de pintar, mas eu acho que ele é bem legal, ele dá um resultado bacana e, enfim, a gente consegue trabalhar bem. E assim eu vou preenchendo cada área e observando.
Se for necessário, eu mudo alguma coisa. Bom, agora que eu pintei as flores, eu vou deixar secar um pouco essas cores, porque depois eu vou fazer alguns detalhes. Eu vou partir agora então para o fundo. Agora eu vou começar, eu vou trabalhar as laterais com esses dois tons de amarelo. Um amarelo um pouco mais escuro e um amarelo mais suave. Mas só aqui nas laterais, o meio eu ainda não sei bem que cor eu vou fazer. Então eu começo por aqui e aos poucos eu vou misturando o outro tom. Eu pinto as laterais das telas, sobretudo quando é tela painel, né? Essa não é uma tela painel, essa é uma tela comum, mas de qualquer forma eu acho que fica mais legal o acabamento e dá pra gente expor legal também, mesmo sendo uma tela fininha, né? A tela painel é aquela que é mais larga e é a minha preferida para trabalhar. Na verdade, essa telinha era uma tela que eu já tinha em casa e eu tô aproveitando, né? Em casa não, no ateliê. Ó, agora eu vou misturar um tom mais claro. Então, o que que eu faço? Eu coloco o tom mais escuro, aí venho com o tom mais claro e vou pincelando assim para misturar. Esse procedimento, né, quando a gente quer mesclar dois tons, a gente tem que fazer rápido, porque, novamente, volto a repetir, tinta acrílica seca muito rápido. Então, você tem que fazer esse procedimento todo rapidamente para a tinta não secar, tá? Por isso também que a gente trabalha partes, né? Eu faço um lado, depois o outro. Não dá pra gente fazer toda a tela de uma vez, sobretudo quando é uma tela grande. Essa aqui é uma telinha pequena, né? Então, essa é uma telinha 18 por 25, acho, se eu não me engano. Depois eu vou conferir. Mas, ó, vocês estão vendo. Primeiro eu ponho o tom mais escuro, né? Coloco. E aí, ó, eu tiro o excesso sem lavar o pincel. Já pego o tom mais claro. E aí eu vou pincelando. Aqui tem a minha marcação, né? Até mais ou menos aonde eu vou. E eu sempre tenho esses paninhos úmidos, né, do meu lado, justamente para ir limpando. O pincel. Deixa eu mostrar aqui que eu virei a tela, né? Senão não dá pra vocês verem. Então, aqui é a mesma coisa, ó, o tom mais claro e aqui o tom um pouquinho mais escuro, tá? Então, a gente consegue, desse jeito, fazer uma mescla bem suave, dar um efeito assim bacana, tipo degradê mesmo. Eu gosto muito desse efeito nas pinturas, eu costumo usar bastante. Aliás, eu uso nas minhas gravuras também, eu gosto desse efeito. E aqui eu vou preencher. Vou fazer o mesmo do outro lado, nessa outra metade que eu dividi aqui. O meio da tela eu não sei ainda com que cor eu vou pintar. Vou deixar para decidir no final. E esse traço aqui que tá dividindo a lápis, depois eu vou fazer o contorno por cima ou eu apago mesmo com uma borracha. Às vezes a gente até opta por apagar e dá certo. Tá? Pintar aqui embaixo também, não vou esquecer. Tem um detalhezinho, é bem pequeno, mas é importante. E vou fazer o mesmo desse lado aqui. Começo pela lateral, com o tom mais forte, e depois vou colocar o tom mais claro. Eu tô gravando essas telas sozinha, né? E às vezes não fica tão boa a filmagem. Eu sou meio amadora para fazer isso, mas enfim. Nesse momento, né, que a gente está vivendo de isolamento, foi a forma que eu encontrei de
tá produzindo conteúdo novo aqui pro meu canal, né? Fazendo vídeos novos e sem parar, né? A produção, mas mantendo o isolamento. E a Mari, minha nora, edita os vídeos pra mim, né, Mari? Falando um oizinho pra ela. Obviamente ela não tá aqui, mas quando ela for editar o vídeo, ela vai receber esse olazinho aqui. Embora não seja o ideal, é o que temos no momento, né? Enfim. Ó, aqui eu vou entrar com um tom claro, mas se eu quiser, eu posso voltar com um tom um pouquinho mais forte para fazer uma nuance intermediária. Então, a única dica é essa: procure trabalhar rapidamente, né? Porque a tinta acrílica seca muito rápido, mas ela é super versátil, boa mesmo para se trabalhar. Eu gosto bastante, sou suspeita. E vou pintar aqui também, nessa parte da tela. Mesmo que depois a gente vai moldurar a tela, não tem problema pintar as laterais. Eu acho que fica bacana, dá um acabamento legal. Vocês observam que eu vou sempre virando a tela, né? Eu vou pintando do jeito que eu acho mais confortável para mim. Óbvio que é uma tela maior, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim, quando eu pinto telas grandes, eu vou virando as telas no cavalete. Outra dica aqui, pessoal: se por acaso a cor que você aplicar passar em cima de uma área que você não queria, se o fundo já estiver seco, você passa um paninho úmido e dá para limpar. Outra vantagem da tinta acrílica, né? Ela permite que a gente faça isso. Bom, pronta. Agora só falta essa parte central aqui. Eu vou mudar um pouquinho esse tom de amarelo. Eu vou colocar um amarelo um pouco mais alaranjado e vou fazer agora. Vou pintar com essa cor, tá? Procura aproveitar, né, o restinho de tinta que ainda tá aqui no godê, mas se precisar, a gente acrescenta mais. Se a tinta tiver muito espessa, você pode colocar uma gotinha de água, mas é sempre pouco, tá? A gente não trabalha com a tinta diluída. E agora eu vou aplicar esse tom mais forte aqui do centro para as bordas. Das bordas eu vou clarear um pouquinho mais de branco. Vou fazer então o contrário do que eu fiz nas laterais. Bom, agora eu vou deixar secar mais um pouquinho para ver se eu vou mudar alguma coisa, acrescentar algum detalhe. No final, eu sempre gosto de olhar a tela, né, todas as partes que eu pintei, e ver se falta alguma cor, se tem alguma área que eu não curti tanto a cor que eu escolhi, aí eu acrescento alguma coisa, cubro, enfim. Aí é aquele momento dos ajustes, né? Então é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu resolvi dar uma colorida um pouco mais nesse azul. E vamos ver se talvez eu faça algum detalhe no fundo também. Então essa é a hora, né, que a gente olha tudo, ver se falta alguma coisa, se sobrou alguma coisa, enfim. É um momento de acrescentar, colocar, às vezes até, como eu já falei, trocar a cor escolhida, às vezes acontece.
não ficou legal, a gente troca. Mas enfim. Eu acho muito bacana esse processo que eu costumo chamar de desenhar com cores, né? Você vai olhando o trabalho e vendo que cor que tá faltando ali. E as cores colocadas ao lado de outras, elas mudam completamente, né? Então, cada nova cor que entra tem um significado. Eu só vou acrescentar uma coisinha aqui. Vamos ver. Vou colocar um pouquinho de azul claro. Eu uso muito traço, ponto, vários recursos de grafismo mesmo. No grafismo e estampa nos meus trabalhos, né? Eu gosto bastante de trabalhar com isso. E finalizo as pinturas com os traços, que é o que eu chamo de grafitado, que eu vou fazer daqui a pouco. Assim que eu terminar toda a pintura, aí vem, eu aguardo a secagem, né? E vem a parte do grafitado, que seriam os contornos. Mas antes eu vou terminar a pintura mesmo. O olhinho vai ficar em branco. Às vezes eu reforço um pouco se eu acho que tá mais borradinho, precisa de algum ajuste, eu retoco o branco do olho. E agora eu vou deixar secar completamente para depois vir com o traço em preto. Mas por hora a tela tá toda pintadinha. Bom, pessoal, tá aqui a tela. Ela tá toda pintada, tá seca, né, já secou. E agora vem a parte final do trabalho, que é o que eu chamo de grafitado. Grafitado é esse efeito aqui, na verdade, que eu faço. É um tipo de contorno, mas não é bem um contorno. São grafismos, traços, bolinhas, pontos, que realçam bastante a minha pintura. Assim, eu uso muito, é um recurso que eu uso bastante em desenho, pintura, gravura. E para fazer o grafitado, eu uso tinta relevo, tá? Que é um tipo de tinta acrílica também. A diferença é que ela tem de várias marcas, tá? Ela vem nesse frasquinho que já tem um bico aplicador, tá? Ela tem um traço fino, mas para o traço ficar ainda mais fino, eu coloco essa ponteira metálica aqui, ó. Eu só encaixo, não precisa prender, não precisa nada, é só encaixar, tá? Na bisnaga. Essa ponteira metálica, pessoal, é dessas lapiseiras aqui, ó. Tá vendo? Você consegue tirar. Existe para venda em lojas de materiais artísticos só o kit com a ponteira, tá? Mas se você não achar, você pode usar da própria lapiseira. E essa ponteira metálica vai proporcionar um traço mais fino, que eu acho super legal para esse tipo de trabalho. E aí, como é que eu faço? Esse traço, ele não precisa ser um contorno muito preciso, tá? Ele é um traço mais gestual mesmo, então às vezes ele é interrompido. Tá aqui meio difícil para começar. Às vezes eu faço bolinhas, tá? Eu apoio na tela e vou passando, tá? Eu deixo, né, o efeito natural dele mesmo. E às vezes acontece, por exemplo, aqui saiu mais grosso, né? Se eu quiser, eu posso aproveitar que fez esse efeito e já criar um outro efeito também. Eu gosto bastante dessa técnica, né, grafitado. Eu posso dizer que eu desenvolvi para os meus trabalhos, dei o nome. Eu nunca tinha visto assim em nenhum outro lugar, não com esse nome, mas eu acho que é um bom jeito de definir o traço que eu faço aqui no final. E aí eu vou brincando, tá?
procuro fazer uma pressão uniforme para o traço sair o mais preciso possível dentro dessa naturalidade. Não é para fazer um contorno certinho. Se você faz um contorno muito certinho, fica uma coisa super artificial. Tá? O legal desse traço é justamente ele ser assim, gestual. E aí vai, né? Aí é trabalho. É mais fácil fazer quando você está numa posição confortável. Então procure segurar da melhor maneira possível e também deixar numa posição favorável para você. Observe se tiver, se a tinta não estiver saindo muito fácil, o bico pode estar entupido, tá? Então dá uma limpada até ele sair naturalmente. E depois que você terminar, quando você terminar de usar, você tem que lavar imediatamente com bastante água corrente para não deixar a tinta secar aqui, tá? Se ela secar no bico, depois você não consegue tirar com nada, porque tinta acrílica, pessoal, ela é solúvel em água. A gente lava com a água, mas depois que ela seca, ela não sai com nada, tá? Então, muito cuidado aí e limpe bem a ponteira assim que você terminar. E agora é trabalho. Vamos lá fazer o grafitado. Pessoal, uma dica bacana, tá? Aqueles mesmos paninhos que eu uso na pintura, eu uso para limpar o bico da ponteira. E eu sempre tenho um pedacinho de papel aqui do lado, porque eu vou treinando, praticando o traço quando a tinta não tá saindo no papel, tá? Então é sempre bom vocês terem um paninho úmido e um pedacinho de papel ao lado aí para ajudar nessa hora, tá? E procurem fazer com calma. Vocês estão vendo que eu vou fazendo por partes, vou virando. Não precisa fazer tudo de uma vez só para não fazer errado, tá? Vai fazendo, vai olhando, vai vendo se tá ficando bom. Se precisar tirar, vamos supor que não ficou legal, você pode tirar com o paninho, tá? Paninho úmido você consegue tirar a tinta antes que ela seque, naturalmente. E aqui está então, pessoal, a tela terminada, toda pintada, já com grafitado, que é esse efeito de traços e contornos, grafismos, pontinhos, que eu fiz com a tinta relevo e com a ponteira. E agora é só aguardar a secagem completa. O ideal é deixar secar naturalmente, de um dia para o outro, sem encostar. E depois tá pronta. Vocês podem ver que a tela tem um brilho, né? Porque essa tinta acrílica, ela é assim, ela tem um certo brilho. E não precisa envernizar, não precisa fazer nada. Essa tinta é super resistente e a tela tá pronta. E agora eu tenho então dois passarinhos. Tem aqui as duas telinhas, essa que eu já tinha feito e essa outra que eu acabei de fazer agora. Essa é uma técnica super legal, super bacana. Se você nunca pintou tela, tá aí um bom momento para você começar. Fica uma dica bacana aí para quem quer se aventurar na arte de pintar. Eu super recomendo. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal. Toda semana tem um vídeo novo por aqui, pode ser um vídeo como esse, uma técnica, uma conversa, uma troca de ideia, enfim, tudo que é inspiração pra gente tem aqui no meu canal. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau!